Existe um tipo de guerra que não faz barulho, não aparece nos noticiários e não derrama sangue diante das câmeras. Uma guerra que não explode em manchetes, mas explode na vida real. Hoje, enquanto você assiste a esse vídeo no conforto de casa, forças invisíveis disputam poder, influência e territórios sem que a maioria perceba o que está acontecendo agora, né? Enquanto você respira, enquanto o mundo segue fingindo normalidade. E o mais assustador é que talvez ela já tenha mudado tudo, antes mesmo de começar oficialmente. Essa é a batalha que está mudando o mundo em silêncio. Ao longo da história, as guerras sempre tiveram estopins claros. Um tiro, uma invasão, um atentado. Mas desta vez, nada disso aconteceu. Desta vez, a guerra começou com silêncio, com pequenas ações, aparentemente isoladas, que a maioria das pessoas jamais ligaria. Umas e outras uma base militar. Expandida aqui, uma moeda desvalorizada. Ali, um navio de guerra mudando discretamente de rota, um acordo secreto entre países que não deveriam jamais estar na mesma mesa. Peças sendo movidas como um tabuleiro de xadrez gigantesco, né? Onde cada movimento é calculado para evitar a percepção do público. Porque quando as pessoas percebem, já é tarde demais. O mundo está entrando em uma nova era de conflito. Mas esta guerra não se parece com as anteriores. Não é sobre bombas caindo do céu. É sobre informações, influência e controle. Não é sobre tanques avançando pelas ruas. É sobre sistemas sendo hackeados, economias sendo sabotadas e sociedades sendo manipuladas. A verdadeira batalha de hoje é silenciosa, porque o silêncio garante vantagem. Quem domina o que não pode ser visto, domina tudo e exatamente isso que está acontecendo durante décadas. Acreditamos que vivíamos em um mundo com fronteiras estáveis, alianças previsíveis e sistemas equilibrados. Mas a verdade é que esse equilíbrio era muito mais frágil do que imaginávamos. Enquanto a população estava ocupada com crises internas aos micas políticas ou distrações digitais, grandes potências reestruturavam seus arsenais, suas estratégias e suas capacidades tecnológicas. O campo de batalha se expandiu para lugares que não existiam na última grande guerra. Agora, satélites podem cegar um país inteiro. Drones podem atravessar fronteiras sem serem detectados. Ataques cibernéticos podem derrubar bancos, hospitais, governos. Uma guerra travada com códigos, não com pólvora. E o mais curioso, os sinais dessa batalha estão por todo lado, mas quase ninguém os percebe. Basta olhar para os números crescentes de espionagem digital, para o reforço de bases militares em regiões estratégicas, para as tensões econômicas que parecem aleatórias, mas seguem um padrão. Claro, países disputando rotas marítimas, territórios ricos em minerais raros, domínio sobre tecnologias de inteligência artificial. Tudo isso faz parte de uma guerra que não se declara, mas se executa. Uma guerra sem bandeiras tremulando, mas com intenções extremamente claras. Se você observar atentamente, verá que a maioria dos conflitos atuais não começou com disparos, mas com narrativas, com campanas de influência que moldam opiniões, antes mesmo de você perceber que foi influenciado com pressões econômicas que fazem países inteiros se curvarem sem derramar uma gota de sangue. Planejadas para parecerem naturais, mas que seguem uma lógica estratégica. Implacável. E se você acha que isso não afeta a sua vida, é aqui que a história fica ainda mais perturbadora. Essa batalha silenciosa já está redefinindo sua economia, seu acesso à tecnologia, sua segurança digital, suas oportunidades e o futuro do país onde você vive. O mais assustador é que essa guerra não tem data para acabar. Ela se adapta, se transforma, se infiltra em áreas que ninguém imaginou que pudessem virar território de conflito. E à medida que as potências mundiais disputam influência, pequenos países acabam sendo arrastados para o jogo, mesmo sem querer. O tabuleiro está lotado, mas a maioria nem percebe que está sendo usada como peça. E quando finalmente perceberem, a batalha já terá redefinido fronteiras, alianças e o próprio equilíbrio global. Mas como essa guerra começou?
Talvez a pergunta correta seja: ela realmente começou em algum momento ou sempre esteve acontecendo de forma mascarada enquanto olhávamos para crises superficiais? Quando você analisa os últimos 15 anos, tudo se encaixa como um quebra-cabeça que finalmente revela uma imagem assustadora. Relações entre superpotências, deteriorando em silêncio. Aumento absurdo de investimentos militares. Mudanças agressivas em políticas externas. Fortalecimento de alianças militares antes adormecidas. Disputas por chips, por petróleo, por dados, por inteligência artificial. Nada disso é coincidência. Isso é reorganização estratégica. E preguerra. Preguerra é preparação para o inevitável. E aqui está a parte que ninguém gosta de admitir. Nenhuma potência quer perder. E para não perder, elas estão dispostas a ir além de tudo que já vimos antes. A guerra silenciosa é eficiente porque não cria pânico. Ela permite que potências avancem sem resistência pública. Mas existe um limite, uma linha tênue entre conflito silencioso e confronto direto. E muitos especialistas afirmam que estamos cada vez mais próximos dessa linha. Alguns dizem que já a cruzamos sem perceber. Outros acreditam que ainda há tempo menos, mas que esse tempo está acabando. A pergunta é: o que acontece quando a guerra silenciosa deixa de ser silenciosa? O que acontece quando um ataque digital derruba uma infraestrutura crítica e uma potência decide responder? De forma militar, o que acontece quando um país perde acesso a recursos vitais e decide que não pode mais esperar? O que acontece quando uma simples provocação marítima acende o estopim de uma escalada